aí, galerinha, extensivos, terceirões, olha só, essa nossa aula, ela abre o penúltimo bloco de biologia celular. Nós vamos falar de metabolismo energético. Deixa eu separar minha canetinha famosa aqui, né? Metabolismo energético, ou seja, os processos que envolvem produção de energia para a célula. Nós vamos falar primeiro uma introdução e depois vamos falar de fermentação. Por que penúltimo bloco? Porque após metabolismo energético, o que vai ser discutido? Fermentação, respiração celular e fotossíntese. Nós iremos para núcleo e divisão celular. E aí finaliza a biologia celular. Ok? Então, galerinha, vamos lá. Módulo, aqui nós vamos ter módulo 21 e 22. Eu vou explicar por quê. Porque no módulo 21 do livro 141, que é o livro dos extensivos matutinos, ele trata da introdução do metabolismo energético. E fermentação vem no módulo 22. Já no PV 500, que é o livro dos terceiros e do extensivo noturno, está tudo no mesmo módulo, né? Então é a primeira parte desse módulo na página 211. Ok? Vamos lá então. Aqui é só uma introdução, a gente vai estar falando de respiração celular aeróbia, de fotossíntese, mas também estaremos falando de fermentação. Quando a gente fala de fotossíntese e respiração celular, é comum se colocar as duas organelas envolvidas, o cloroplasto e a mitocôndria. A fermentação ela não exige nem a presença de nenhuma organela. A gente vai ver por que esse processo não usa organela alguma, né? Apenas a região do citoplasma. Mas quando nós tratarmos de fotossíntese e respiração, isso aqui já caiu muita prova, tá, gente? Então, ó, no cloroplasto, o cloroplasto é a sede da fotossíntese. A fotossíntese vai consumir gás carbônico e água como matéria inorgânica, vai usar como fonte de energia a luz e vai produzir matéria orgânica, o carboidrato, liberando para o meio oxigênio. Aí o que a respiração celular faz? E isso também nos vegetais, porque aqui é muito importante. Gente, o vegetal tanto realiza a fotossíntese como realiza a respiração celular. Então ele tem o cloroplasto e tem a mitocôndria. Já os animais, né, ou qualquer outro ser eucarionte, né, que não seja vegetal, por exemplo, os protozoários, eles só vão realizar a respiração celular. Então, esse carboidrato é a fonte de alimento que ele tem que buscar no meio. Como ele tem que buscar no meio, passa a ser um ser heterotrófico. Os vegetais, como produzem esse carboidrato nas suas células, são autotróficos. Entendeu bem a diferença? Bom, agora, independente de animal vegetal ser aeróbio e é eucarionte, né, com a mitocôndria, o que vai acontecer? Ele vai consumir o oxigênio e o carboidrato e vai produzir energia celular na forma de ATP e libera como substrato, né, como resíduo do processo, água e gás carbônico. Portanto, não são processos antagônicos, são processos complementares. Na verdade, um complementa o outro. Ok? Beleza? Vou falar um pouquinho, aqui é só um texto que explica tudo isso que a gente acabou de falar, né? Aqui fala, inclusive, ó, que a energia contida em uma molécula de glicose produzida pelo vegetal usando a luz, CO2 e água, não pode ser liberada de forma imediata. Então ela vai ser convertida num processo de respiração celular em ATP. Mas 1 mol de glicose, galerinha, contém cerca de 686 mil calorias. Tá? Para vocês verem como a glicose rende energia, só que não é usado na forma de caloria. Apesar da gente tratar
com essa forma para dietas, para ganho de peso, equilíbrio alimentar, na verdade a energia na célula é convertida em ATP. Então a gente pode fazer um cálculo matemático muito difícil de se aparecer em prova, mas ó, eu posso ver, por exemplo, uma molécula de glicose produz na respiração aeróbia até 38 moléculas de ATP. Então eu posso calcular quantos moles, né, eu tenho em uma molécula de glicose, isso é a química que eu vou fazer, e aí eu tenho a noção de quanto isso equivale em moles à molécula de ATP. A biologia nunca vai fazer, nunca vi problemas eles se preocuparem com isso. Eles se preocupam com os valores em ATP. Agora, moles, a calculação disso, desculpa galera, o cálculo disso é feito na química, tá? Só vou pedir um tempinho, né? Porque tomar um cafezinho. Bom, vamos lá ao que importa. Você entender primeiro o que é esse ATP, né? Na verdade, o ATP é o trifosfato, né? Trifosfato de adenosina. Então vamos entender o que é. Aqui, ó, é uma base que nós já estudamos lá nos ácidos nucleicos. É uma base nitrogenada chamada adenina. Essa adenina está ligada a uma ribose, que é um carboidrato, uma pentose. Isso aqui representa um nucleosídeo, lembra? Agora olha só, galera. Um fosfato ligado a isso é um nucleotídeo, perfeito? É um nucleotídeo de ácidos nucleicos e também é chamado de adenosina monofosfato. Quando eu faço a adição de mais um fosfato a essa adenosina mono, eu passo a ter o ADP, adenosina difosfato. Perceba que essa ligação, ela para ser estabelecida, está consumindo energia. Quer dizer que se eu romper essa ligação, o que eu libero para o meio? Energia, ok? Agora, a última ligação do último fosfato, gerando o trifosfato, é a mais energética das três, é a que mais energia consome para ser estabelecida. Por isso que a ruptura, a quebra dessa ligação, libera um pacote energético para funções celulares. Portanto, eu vou pegar um ATP e vou quebrá-lo. Quebrá-lo como, Vila? Eu vou separar ADP e liberar um fosfato, um fósforo inorgânico, ok? Isso aqui, galerinha, se dá com liberação de energia para a célula. É a quebra. Agora, se eu fiz esse sentido, eu estou liberando energia. É o que a gente chama de reação exergônica. Agora eu vou mudar de cor só para você entender. Olha só. Agora, se eu fizer esse sentido, ou seja, adicionar energia e fazer com que eu volte a formar o ATP, eu estou absorvendo energia no processo. Isso é uma reação endergônica. É o que a química chama de exotérmica, endotérmica. A biologia no metabolismo energético se chama de exergônica e endergônica. Então vamos lá. A respiração celular é uma reação química potencialmente exergônica, porque eu vou estar quebrando, na verdade, eu vou estar produzindo ATP, né? Para depois quebrar. Então, inicialmente, ela é endergônica quando eu faço o quê? Produzo o ATP. Mas de onde vem essa energia? Da quebra da glicose. Então, cuidado agora. A quebra da glicose na respiração celular libera energia. Energia
portanto, é uma reação tipicamente exergônica, mas que será usada para formar ATP. Portanto, reação endergônica. Ai, que rolo, Vila. É porque na verdade a gente converte a energia contida na molécula de glicose em energia na molécula de ATP, produzindo ATP. Então, a glicose quebrada libera energia. Nesta quebra, ela é exergônica. Mas quando eu desloco essa energia para formar o ATP, eu estou provocando uma reação endergônica no final do processo. Mas, tipicamente, a respiração celular é uma reação de liberação de energia para a célula. E a fotossíntese de absorção, porque eu vou estar constituindo a glicose. Ok? Vamos lá então? Ó, aqui é o que está explicando. Ó. Eu estou adicionando energia, então eu estou formando quem? Eu estou formando ATP. Tá? Quando eu quebro, eu estou liberando fosfato, energia. Cuidado agora. Quando eu formo a incorporação, é uma reação química chamada de fosforilação. Então, quando eu adiciono, né, essa seta está me indicando um processo de fosforilação. Porque eu estou convertendo, cuidado agora, olha lá comigo, eu estou convertendo um ADP mais um fosfato, gerando quem? Gerando um ATP. Então eu estou formando, ok? Na formação eu tenho uma fosforilação acontecendo. Aqui ele está falando da fosforilação com energia da luz, né? Fotofosforilação. Nós vamos comentar depois isso e eu vou explicar melhor na fotossíntese, perfeito? Agora a gente vai, ó, então, presta atenção nesse esqueminha. Quando eu quebro o ATP, e libera o fósforo. Às vezes aparece como PI, tá? Que é fósforo inorgânico. Quer dizer que eu estou liberando energia da célula. Isso é uma hidrólise do ATP. Agora, quando eu absorvo a energia aqui para formar o ATP, eu estou realizando uma fosforilação. Esta fosforilação na respiração celular é feita a partir da energia liberada de quem? Dos carboidratos. Pode ser também de lipídios, né? E até, se for necessário, proteína, que não deveria. Na respiração celular é uma coisa muito louca, na fotossíntese, desculpa, porque na fotossíntese a gente vai produzir inicialmente ATP para poder gerar energia para produzir a glicose. Então é transferência de energia. E aí essa energia, na verdade, é uma energia luminosa que realiza essa primeira fosforilação. Por isso que aparecia aquele nome foto, de luz, fosforilação. Mas repito, fica calmo, que na aula de respiração, de fotossíntese eu explico isso com calma. Ok? Vamos direcionar então ao primeiro dos processos, possivelmente o primeiro processo de conversão de energia de compostos químicos mais complexos em um composto químico mais simples e mais fácil da célula lidar, que é o ATP. Esse processo começou em um planeta sem oxigênio. Esse processo é a fermentação, ok? Portanto, a fermentação é um processo de obtenção de energia, na verdade, formação de ATP sem uso de oxigênio. Essa é a grande diferença para a respiração aeróbia. E galera, é uma grande diferença também em rendimento. A fermentação sempre rende muito menos que a respiração aeróbica. Tá? Cada molécula de glicose, cada uma molécula de glicose, independente do tipo de fermentação, irá render saldo, né, 2 ATPs por parte da célula, para a célula, né, a partir dessa glicose. Mas está, Vila, e a aeróbia? Quando entra o oxigênio na jogada, entra a mitocôndria nos eucariontes, isso pode chegar a 38 ATPs por glicose. É muita diferença. Bom, a primeira que nós estamos retratando aqui, que vocês têm no livro de vocês, é a fermentação
alcoólica ou etílica. Por quê? Porque ela vai, a partir da glicose, além de produzir, por transferência de energia da glicose, o ATP, vai ter produção de gás carbônico e produção de etanol. Veja, se eu tivesse uma respiração aeróbica, você viu comigo que o rendimento chegaria a 38 ATPs, né? De 36 a 38, beleza. Mas eu estou rendendo só 2, então você está dizendo, na energia, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Onde é que está essa energia toda? Está aqui, ó. Está na molécula do etanol. Por isso que o etanol é calórico, por isso que o etanol, o álcool etílico, pega fogo. Por quê? Porque tem muita energia ali presente nele. Ok? Quer dizer, essa energia poderia estar disponível à célula, mas não fica porque o processo não consegue ser aprimorado por falta de oxigênio. Repito, possivelmente todos os evolucionistas concordam que tenha sido esse processo primeiro, basicamente, acontecer no planeta para a conversão da energia dentro das células a partir do alimento celular em ATP celular. E você está vendo aqui, ó, são fungos, tá? Cada unidade dessa aqui, inclusive fazendo brotamento, é um fungo unicelular, tá? Esse fungo que está aqui, normalmente é do gênero tem outro C aqui, Saccharomyces, ok? Esse gênero Saccharus quer dizer açúcar, Myces quer dizer fungo, é a levedura ou o fermento, né? Não é o fermento pó royal, o fermento químico pó branco. Aquele é químico, aquele libera CO2 no bolo, porque você coloca no meio da massa e aquece. O calor provoca uma reação onde o bicarbonato presente no fermento com a água vai liberar CO2, ok? Esse aqui é aquele fermento para fazer pão, é aquele que pode vir em tablete ou granuladinho para fazer massa de pizza. Tá? Esse fungo, ele é uma levedura, ele é um ser anaeróbio, cuidado agora, facultativo. Ele tem mitocôndria, se você fornecer oxigênio para ele, ele faz respiração aeróbia, mas se faltar oxigênio ele não morre, ele faz fermentação, produzindo álcool, CO2 e ATP, ok? Aí, ó, esse tipo de fermentação é aquela que vai produzir bebidas alcoólicas como a cerveja, como o vinho, mas também é usado na base para a fabricação do pão. O que faz a massa crescer é o CO2 liberado no processo. E aqui nós vamos ter o etanol do processo na bebida alcoólica. Aqui é uma outra imagem, também do mesmo fungo, tá? Ó, cada unidade dessa é um Saccharomyces, ele é um fungo unicelular, né? E aqui ele está em brotamento, que é algo muito difícil em seres unicelulares, o brotamento. Geralmente é cisparidade, né? Se divide em dois iguais, mas aqui não, ó. Ele começa pequenininho e forma depois um maiorzinho. E aí criam-se as colônias, ok? Os agrupamentos. Bom, vamos entender o processo? Só que agora eu tenho que pedir, aí para abrir um parênteses, e uma coisa importante. Vai se falar daqui para frente muito de um tal de NAD e de um tal de FAD. Galera, eu não quero que vocês quebrem a cabeça com isso aqui, não. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Ó, isso aqui mostra parte da molécula do NAD que é derivado e produzido a partir da vitamina niacina, ou B3 ou PP, portanto é uma base de vitamina. Esse NAD, ele é transportador de hidrogênios. Nos sistemas de fermentação e respiração e fotossíntese, eles vão estar ligados a transportar hidrogênio que acabam sendo retirados dos compostos durante o processo de ou fermentação, ou respiração, ou fotossíntese. Então aqui, ó, o NAD, ele tem capacidade de atrair elétrons, e ele vai atrair elétrons de hidrogênio. Então presta bem atenção, ó. Aqui eu tenho dois hidrogênios. Um dos hidrogênios, perceba, vai se ligar em um sítio
de ligação por causa do fato de ele estar oxidado. Então vai entrar. E o outro hidrogênio cede o elétron, tá? E fica na forma oxidada e é transportado por atração. Por isso que a representação do estado oxidado é esse e reduzido é esse. Só que cuidado, isso aqui é uma pegadinha, porque aparece como NADH, porque eles estão indicando só esse hidrogênio preso ali. Mas sempre você tem que lembrar que essa forma de grafia indica que tem mais um hidrogênio sendo transportado. Então, na prática, cada NAD consegue transportar 2 hidrogênios de um lugar para outro no meio celular, apenas como um mero transportador e transferidor de hidrogênio. Você já vai entender o porquê se não lembra do processo. Então, não importa a representação, seja NADH, NADH mais H+, ou NADH2, sempre cada NAD 2 hidrogênios. Existe um outro transportador carreador, que é o FAD, também derivado de vitamina, só que da vitamina B2. Essa aqui é a vitamina B3, tá? É a flavina, por isso que é flavina adenina dinucleotídeo, é isso que quer dizer o FAD. Lá, nicotinamida adenina dinucleotídeo. A diferença é que no sítio de reação do FAD tem lugar para ele carregar 2 hidrogênios. Então não fica essa forma oxidada de condução. Por isso que o FAD sempre é representado como FADH2. Mas cuidado, existem muitos livros que ainda trazem NAD na forma de NADH2. Tá? É uma forma mais antiga de representar. O importante que eu quero que você entenda é: cada NAD que aparecer nos processos daqui para frente transporta um equivalente a 2 hidrogênios. E cada FAD também. Vamos entender onde é que eles aparecem e por que eles surgem, tá? Começando aqui, ó. Fermentação alcoólica ou etílica. Nós teremos um processo inicial anaeróbio que ocorre, tem como local o citoplasma. Às vezes vestibulares, os livros botam hialoplasma, é a mesma coisa. Esse processo consiste na quebra da molécula de glicose em 2 moléculas de ácido pirúvico ou piruvato. Perceba, a glicose tem 3 mais 3, 6 carbonos. Lembra da fórmula? C6H12O6. Aqui, cada ácido pirúvico tem 3 carbonos. Perfeito? Só que tem um detalhe. Se a gente for fazer o balanço, tem 3 carbonos, cada ácido pirúvico tem 3 oxigênios, mas ele deveria ter quantos hidrogênios? Se eu quebrei a metade, era 12, deveria ter 6, né? Mas na verdade aqui tem 4 e aqui tem 4. Se eu somar 4 com 4 dá 8, 8 para os 12, faltam 4. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E é aí que vem o NAD. Na reação química de quebra da glicose no citoplasma, que nós vamos chamar de glicólise ou glicólise anaeróbia, cada molécula de glicose produz 2 moléculas de ácido pirúvico ou piruvato e irá produzir 2 moléculas de NADH2. Quer dizer que existem enzimas agindo nessas reações. Aqui está abreviado, tá? A gente tem uma série de reações químicas representadas por essa seta azul, que eu vou mostrar depois da respiração aeróbia. Mas você não precisa saber, tá? Mas são as reações que compõem a glicólise, aonde são extraídos hidrogênios dos compostos a partir de enzimas chamadas desidrogenases. Esses hidrogênios, ao serem extraídos, liberam energia. Essa energia é usada para produzir ATP. São produzidos 4 ATPs durante a glicólise a partir da quebra de uma glicose. Mas isso aqui é produzido, mas para começar a quebrar, a célula gasta 2 ATPs. Então, se ela gastou 2 e produziu 4,
o saldo, ou seja, o rendimento dessa glicólise são 2 ATPs. Então, resumindo, no citoplasma dos seres vivos, mesmo aqueles que vão fazer respiração aeróbia, nós vamos ver depois, ocorre um processo de quebra da glicose e produção de duas moléculas de um derivado, que é o ácido pirúvico ou piruvato. Durante as reações e etapas de quebra, são extraídos hidrogênios, 4. Cada 2 vai ser transportado por um NAD. Portanto, eu posso e vou produzir 2 NADH. Mas lembra que eu falei a vocês? Lembra que isso aqui, na verdade, são 2 NAD H2, eu já expliquei para vocês que cada NAD está transportando 2 hidrogênios. Daí, ó, 2 vezes 2, 4. E é aqui que estão os 4 hidrogênios que faltam na molécula de ácido pirúvico. Perfeito? Só que durante essa retirada de hidrogênios, por quebra de ligação química, é desprendida energia que a célula usa para produzir 4 ATPs. Mas quando ela começou a quebra da glicose, ela teve que investir gastando 2. Se eu gastei 2, produzi 4, o meu saldo nesse processo são 2 ATPs. Doido, né? Pois é. E se eu fizer aqui, ó, presta atenção nesse traçado que eu estou fazendo. Até aqui vai ocorrer em todo tipo de fermentação e vai ocorrer também na respiração celular aeróbica. Então, mesmo a aeróbica tem uma etapa anaeróbia. Percebam que aqui não foi usado oxigênio para absolutamente nada e essa etapa ocorre no citoplasma ou hialoplasma, chamado de glicólise. Até aí tranquilo? Agora eu vou limpar essa riscareda toda que eu fiz, tá? E aí você vai me acompanhar o que acontece nas fermentações. Nesse momento nós vamos falar da fermentação alcoólica ou etílica. Presta atenção agora. Eu produzi 2 moléculas de ácido pirúvico ou piruvato, certo? Pois é. Esses NADs não são transportadores definitivos, não são compostos que irão reter o hidrogênio de forma definitiva. Eles rapidamente liberam os hidrogênios para quem esteja mais ávido a recebê-los. Então vamos entender o que vai acontecer na fermentação alcoólica ou etílica. Ainda no citoplasma, existem enzimas que vão agir aqui. Aqui também. Que enzimas, tio? As descarboxilases. Elas vão retirar carbono. Ora, eu tinha 3, eu vou tirar 1. Vai sobrar um composto com 2 carbonos. Só que o carbono não vai sair sozinho, né, gente? Ele vai se associar a uma forma de estabilidade. 2 oxigênios, formando uma molécula de gás, o gás carbônico. Olha só, com a saída do carbono e do oxigênio, aparece, portanto, um composto breve, instável, intermediário, chamado aldeído acético. Isso está acontecendo com esse ácido pirúvico e está acontecendo com esse ácido pirúvico também, virando aldeído acético por perda de gás carbônico. Aí, presta atenção, cada NAD são 2, portanto eu pego um aqui e um aqui, esse vai liberar os 2 hidrogênios para o aldeído. E esse também, porque o aldeído está instável e atrai esses hidrogênios. Os aldeídos, ao receberem os hidrogênios, viram etanol. Por isso, uma molécula de glicose, ao passar pelo processo de fermentação alcoólica ou etílica, produz 2 moléculas, ó, duas, porque eu estou fazendo por uma glicose, 2 moléculas de CO2, ó, etoxidrila no segundo carbono, portanto etanol, 2 moléculas de etanol. E energia, essa energia quem é, tio Vila? É o ATP,
2 ATPs, porque aqui interessa só o saldo, porque é só o que a célula vai poder usar. Isso é a fermentação alcoólica. Na fabricação do pão, vai liberar CO2, que faz a massa crescer. Vai liberar álcool, que evapora durante o cozimento. Como os gastrônomos falam, a cocção, né? Agora, na bebida alcoólica, vai liberar o CO2 e o etanol. Então, parte do CO2 da cerveja vem do processo natural. Eles adicionam mais CO2 por uma questão de palatabilidade, sabor, uma série. Aí é a parte da arte da cerveja, mas parte do CO2 vem da própria fermentação natural. E o etanol que está lá. No vinho, por que não tem o CO2, Vila? Porque o vinho sofre uma fermentação em tonéis que depois são abertos para liberar o CO2. A champanhe já tem CO2 porque é um vinho que sofre uma refermentação dentro da garrafa fechada já, portanto segurando, retendo CO2 no seu interior, ok? Perfeito? Vamos lá? Agora presta atenção. Existe uma tal de produção do vinagre, isso aqui está como leitura complementar, que é a fermentação acética, aonde uma molécula de glicose produz duas moléculas de CO2, produz ATP e ácido acético. E você está vendo aqui, ó, não é aquele fungo, isso aqui é uma bactéria, é o Acetobacter, tá? Gênero Acetobacter, conhecido como mãe do vinagre. Essa nata aqui, ó, que se forma no vinagre em formação a partir, ou, vamos lá, da garapa, caldo da cana, ou do álcool que você destila lá do caldo da cana fermentado, ou do vinho, ou da fermentação do arroz. Ele pode ser obtido a partir de álcool ou diretamente da glicose. O perigo, isso aqui então é uma colônia de bactérias agrupadas que está na mão desse cara. Fica como uma nata em cima do produto que vai virar vinagre. O perigo está aqui, gente, ó. É que apareceu aqui oxigênio. Aí você vai dizer, ah, então é aeróbico. Não, porque esse oxigênio usado pela bactéria, ele está fermentando o álcool. Quando ele fermenta o álcool, ele precisa, na verdade não é bem uma fermentação, é um processo oxidativo do álcool. O álcool veio pela fermentação normal. Essa oxidação que a bactéria faz em cima dele, então primeiro ela fermenta, produz álcool, depois ela oxida esse álcool, né? O que acontece? A oxidação do álcool produz o vinagre, né? Então, ó, dá uma olhadinha nessa reação química. Deixa eu só apagar. Ó, aqui você tem o etanol. Aí o oxigênio entra como oxidante. E aí dessa oxidação vem o ácido acético. Ó, perceba que de álcool mudou para radical ácido e produziu água, né? Ó, OH entrou um oxigênio lá, né? E estabeleceu ligação. Sobrou um oxigênio, né? E você tem perda de hidrogênio, tá vendo? Ó, tinha um, aqui saiu, ó, hidrogênio, tinha 1, 2, 3, 4, 5, né? Agora tem 1, 2, 3, 2 veio parar aqui. Então isso é uma reação de fermentação ou processo de produção de vinagre em cima do álcool, que é o que acontece quando você esquece o vinho mal tampado e ele vinagra, ou a indústria produzindo ácido acético a partir da bebida alcoólica ou álcool de cana, né? Ou a garapa fermentada e depois processada desse jeito, mas é isso que acontece. Gente, o ácido acético é um ácido muito útil, um ácido orgânico, usado hoje como desinfetante doméstico, para tirar cheiro e mofo de armários, para ajudar a amaciar roupa, toalhas de banho, tá? Também a partir da produção de alguns sucos de fruta, como da maçã, algumas propriedades do suco da fruta vão estar junto a esse álcool, que diz ser mais benéfico à saúde, mas isso pode ser discutido em um outro momento. Para finalizar, a fermentação lática é aquela fermentação que vai produzir o ácido lático. É feito por bactérias
os lactobacilos, principalmente, aqui ó, estão eles, e é usado na produção de queijos e derivados do leite fermentados. Quando ocorre a fermentação, aqui é produzido o ácido lático. Esse ácido lático muda o pH do leite, coalhando, aglutinando as proteínas. Vamos entender esse processo? Ó, veja, glicose, deixa eu só aumentar o volume aqui. Glicose sendo quebrada em duas moléculas de ácido pirúvico. Você lembra disso? É a glicólise, não mudou nada. A diferença é que agora você não tem perda de CO2. O próprio ácido pirúvico nesses seres vivos, por não ter a enzima descarboxilase, o próprio ácido pirúvico recebe os hidrogênios. Então, ó, eu peguei uma molécula de ácido pirúvico aqui, o piruvato, uma só. A outra também vai sofrer a mesma coisa lá para cima, tá? Peguei, ó, dos dois NADs eu peguei um. Lembra que cada NAD está carregando dois hidrogênios? Um adicionado e um oxidado? Olha o que vai acontecer agora. Um hidrogênio desse entra aqui e o outro entra lá em cima. Portanto, estabelecendo a formação de uma oxidrila e tirando essa dupla. Então agora eu passo a ter uma outra substância, uma outra molécula. Essa é o ácido lático. Por que o 2 aqui, Vila? Porque também vai ocorrer com aquela de cima. Esse 2 tem a ver com a proporção para uma molécula de glicose. Então, uma molécula de glicose na fermentação lática produz duas moléculas de ácido lático, que no leite vão azedar o leite, como se costuma dizer, para a produção dos derivados. E também na nossa musculatura, produzindo, né, fadiga, dor muscular. Não produz cãibra, mas colabora com ela. Eu vou explicar